À medida que a meditação budista se torna cada vez mais popular no nosso mundo moderno, é essencial que instruções claras e precisas estejam disponíveis. Durante muitos anos, infelizmente, tem havido uma falta de instruções completas em linguagem corrente sobre os estados de meditação profunda chamados jhanas. Muito embora os jhanas sejam, talvez, o tema mais mencionado pelo Buda nos suttas, e apesar do fato que os antigos mestres da tradição das florestas da Tailândia terem encorajado, pregado e ensinado os jhanas, uma descrição do seu desenvolvimento é difícil de ser obtida. Este capítulo serve então para remediar essa falta de informação prática relativa aos jhanas. Esta é uma continuação do capítulo anterior, o método básico de meditação. O objetivo é descrever o caminho para os jhanas, as características dos jhanas e a importância dos jhanas para o insight e a iluminação. Sem a apreciação dos jhanas, a compreensão que alguém tenha do budismo estará incompleta. Primeira parte. Introdução aos jhanas, respiração bela. Nas escrituras budistas originais há apenas uma palavra para a meditação. Jhanas designa a meditação em si, onde a mente do meditador está silenciosa de todos os pensamentos, afastada de toda a atividade dos 5 sentidos e está luminosa com um prazer supramundano. Falando sem rodeios, se não for jhanas, então não é a verdadeira meditação budista. Talvez seja por isso que o fator culminante no nobre caminho óctuplo do Buda é aquele que trata da meditação correta, que não é nada menos que jhanas. A redescoberta do Buda. Nos textos budistas mais antigos é dito que o Buda descobriu os jhanas. Essa afirmação é repetida com uma explicação detalhada pelo Venerável Ananda em outro sutta. O fato que o Buda redescobriu os jhanas não deve ser ignorado, pois essa redescoberta foi um dos eventos centrais no drama da iluminação. Quando é dito que o Buda descobriu os jhanas, isso não deve ser entendido como ninguém tendo experimentado os jhanas antes. Por exemplo, na época do Buda anterior, Kassapa, incontáveis homens e mulheres alcançaram os jhanas e, na sequência, realizaram a iluminação. Mas na Índia, de 26 séculos atrás, todo o conhecimento dos jhanas havia desaparecido. Essa é uma das razões porque não há nenhuma menção aos jhanas em nenhum texto religioso anterior à época do Buda. Alguns podem objetar que os mestres Alara Kalama e Uddaka Ramaputta ensinavam os jhanas, porque os textos mencionam que eles ensinaram ao Bodhisatta a realização do estado do nada e a realização da nem percepção nem não percepção. No entanto, essas duas realizações não poderiam estar conectadas com os jhanas, porque o Bodhisatta se lembrou, um pouco antes de sentar sob a figueira dos pagodes, que a única vez na sua vida em que ele havia experimentado os jhanas foi como garoto, sentado sob um jambo rosa, enquanto seu pai estava ocupado com uma cerimônia de arar a terra. Essa experiência prematura e espontânea dos jhanas não havia sido ensinada, planejada e tinha sido esquecida fazia muito tempo. Se essa foi a única experiência dos jhanas que o Bodhisatta teve antes da sua experiência sob a figueira dos pagodes, então os dois mestres, Alara Kalama e Uddaka Ramaputta, não poderiam de modo nenhum ter ensinado os jhanas. Na verdade, no Mahasacaka Sutta, o Bodhisatta é mostrado rejeitando as experiências aprendidas desses dois mestres como não sendo capazes de conduzir a iluminação, para em seguida tentar praticamente todas as formas possíveis de práticas ascéticas, antes de concluir que isso também não conduz à iluminação. Lembrando da experiência dos jhanas quando garoto, o Bodhisatta pensou, talvez estes jhanas sejam o caminho para a iluminação. Assim, o Bodhisatta alcançou os jhanas sob a figueira dos pagodes e, na sequência, realizou a perfeita iluminação e alcançou o estado de Buda. Uma das razões por que os jhanas não estavam sendo praticados antes da iluminação do Buda é que as pessoas da época se entregavam à busca do prazer e conforto do corpo, ou então seguiam uma religião que pregava o tormento do corpo. Ambas abordagens estavam aprisionadas ao corpo e aos 5 sentidos, e desconheciam a libertação dos 5 sentidos.
Nenhuma produzia a tranquilização prolongada do corpo, fundamental para os jhanas. Quando o Bodhisattva começou as práticas simples que conduzem a essa tranquilidade, os seus primeiros 5 discípulos o abandonaram desgostosos. Esse tipo de prática não era considerada como válida. Por conseguinte, não era praticada e, dessa forma, os jhanas não ocorriam. Depois da sua iluminação, o primeiro ensinamento dado pelo Buda, antes mesmo das conhecidas 4 nobres verdades, foi a exposição do caminho do meio. Um caminho que até então não existia, exceto há muito tempo na época dos Budas anteriores. Um caminho que conduz de modo automático aos jhanas e depois para a iluminação. Foi, disse o Buda, como se ele tivesse descoberto um caminho há muito tempo perdido para uma antiga cidade. A antiga cidade seria Nibbana, e o caminho há muito tempo perdido seria o caminho óctuplo, que culmina nos jhanas. Visto que o Buda redescobriu esse caminho, pode ser dito que o Buda redescobriu os jhanas.